Pode Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas imigrantes do Brasil que moram aqui em Madrid, na Espanha. O nosso objetivo é levar fatos curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura às pessoas, a você que tem interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. E antes de finalizar cada episódio, a gente vai trazer uma dica para quem está aprendendo espanhol. Pode ser uma dica relacionada à gramática, vocabulário. Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Oi, gente, aqui é Leurano, direto de Madrid. Oi, eu sou a Cris Pacino, direto de Madrid também. Bom, hoje o nosso tema vai ser o que o Brasil tem de melhor que a Espanha? Sim, nós vamos falar sobre comida, sobre marketing, transporte, outras coisas, e a gente tem uns quadros hoje. Quais são os quadros, Lê? Os nossos quadros fixos são o Polêmica do Dia, Motorista não dirige carro. A dica do dia, lo não é igual a o em português? E o intraduzível é meia, não é média. Muito bem, então vamos que vamos. Como é que a gente começa hoje? A gente começa com entrevistada, né? Sim, hoje a gente tem um entrevistado que tem um podcast também chamado Goodcast. É o Kleber. Kleber, conta para os nossos ouvintes de onde você veio lá do Brasil e onde você mora aqui na Espanha. Bem-vindo. Quem não me conhece, eu sou Kleber Nogueira. Eu sou natural de Londrina, do Paraná, mas eu fui criado no Mato Grosso do Sul, especialmente em Campo Grande. E aqui na Espanha eu vivo em Palma de Maiorca, que é uma ilha, que faz parte das Ilhas Baleares, que são um pouquinho mais afastado do normal, mais perto de Barcelona que Madrid, cara. Maiorca é uma ilha, é um ponto turístico, Ela é uma ilha muito conhecida no Mediterrâneo, até mesmo fora da Europa, mas no Brasil tem muita gente que não conhece. Se você fala Ibiza, sim, Ibiza mais ou menos, de ouvir falar, alguém conhece. Agora, Maiorca já um pouquinho mais complicado. E é isso. Levo aqui na Espanha há 16 anos já, cheguei dia 26 de fevereiro de 2005. Se vocês verem que eu falo muito, me interrompam, porque eu sou de falar bastante, eu vou continuar. E, claro, cheguei aqui, eu era militar no Brasil, fui militar muitos anos da aeronáutica, e deixei tudo e vim embora. Hoje estou aqui com projetos novos e continuando. E tem família aqui? Eu tenho minha mãe, Minha mãe veio para cá, eu tinha 6 anos. Minha mãe leva 29 anos da Espanha. Minha tia foi a primeira que veio, depois minha mãe veio na sequência. E nós somos uma família que praticamente todos se dedicam à hosteleria, Minha tia foi chefe de cozinha há muitos anos, de um restaurante aqui em Maiorca, que era um dos melhores cozinheiros de Espanha na época, que é o Cou do Roio, tinha uma estrela Michelin. Depois minha mãe veio, eu fui... Primeiro eu não cheguei em Maiorca, quando eu vim em 2005, eu cheguei em Lanzarote, em Ilhas Canárias. Eu sempre fui rodando de ilha em ilha. É isso que eu ia falar, você foi de uma ilha a outra, mas assim, completamente diferente, né? Não, totalmente diferente. Você pensa que Canárias tem muito da cultura africana, Porque eles estão estão muito perto do que é o deserto do Saara. E, claro, era diferente. Em 2008, eu dei o salto, porque nós vivemos uma crise aqui, você deve lembrar bem, nós vivemos uma crise muito forte em 2012, 2010. Só que, claro, em Canárias chegou muito antes dessa crise. Então, ela chegou lá no final de 2006, começo de 2007. E aí, em 2008, eu vim para cá. E cheguei em Maiorca e comecei a trabalhar justamente com o Couto Roy no restaurante dele, que é um restaurante de muito nome aqui dentro. E assim, mais ou menos, eu fui começando a dar meus passos que hoje em dia eu faço aqui dentro da ilha, A questão da música, a questão da restauração. Mas você trabalha na cozinha, você trabalha no atendimento, o que você faz nesse setor de restauração? Eu já fiz de tudo, Já trabalhei em cozinha, já trabalhei em tudo. Tudo que é voltado à hosteleria eu já fiz. Trabalhei em discotecas, já trabalhei em coqueteleria. Só que hoje em dia eu trabalho em sala, Hoje em dia eu sou mais, digamos assim, que eu já não sou aquele garçom, que aqui se diz camareiro. Eu já não sou aquele garçom, porque minha função de garçom hoje em dia não é. Eu adquiri tanta experiência no decorrer dos anos, que afinal
acaba sendo gerente, né? Não tem outra. Acaba todo lugar onde eu entro, eu sempre termino gerenciando porque as ideias são outras, a cabeça é outra, a maneira de trabalhar é diferente. Então, hoje em dia eu trabalho num restaurante super pequeno e, e eu adoro também. Amo muito, porque é um Você, restaurante pequeno, não tenho trabalho bastante, não vou negar, trabalho muito, graças a Deus eu agradeço por isso. Mas hoje em dia eu trabalho mais na sala mesmo, eu trabalho no que é atendimento ao público, faço muito entrega de delivery também, eu sou pau para toda obra, não tenho crise não. você veio para cá já sabendo falar espanhol ou você foi aprendendo na marra aqui? Ah, esse é um negócio legal. Eu cheguei aqui, quando eu cheguei na Espanha, eu entendia o espanhol perfeitamente, porque como eu me criei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lá existe muita cultura paraguaia, porque nós fazemos divisa com o Paraguai. O estado do Mato Grosso do Sul faz divisa com o Paraguai. Então, como eu sou músico e sempre toquei, né, e gostava muito de polca paraguaia e essas canções de chamamé, então essas músicas são todas em castelhano já. Então, ou seja, você acaba aprendendo. E aí eu aprendi justamente isso, aprendi, já sabia o idioma, não falava, logicamente, algumas palavras soltas, mas quando eu cheguei em Canárias, eu aprendi em questão de 2 meses, porque acho que a necessidade faz a gente aprender. Ah, e também as pessoas lá ajudam bastante, né? Porque eles são muito afáveis, são muito amáveis, eles são bem latino-americanos, né? Mais do que Claro, mas peninsulares, né? sim, só que aí você pensa que as pessoas que são amáveis e são mais são os latinos mesmo, porque em Canárias, pelo menos na experiência que eu tive há anos atrás, conheci muito poucos canários. Primeiro que não tem muito, a imigração lá é uma coisa muito massificada, né? Então você vê muito dominicano, venezuelano, equatoriano tem bastante, colombiano. Só que eu tive a sorte que a minha irmã era casada com um canário. A minha irmã morava na época lá e ela era casada com um rapaz que ele era de Lanzarote não, perdão, Palma, La Palma, Ah, ok, La Palma. que é a Uhum. capital de Gran Canária. E ele falou assim, ó, vamos fazer um trato. Durante o tempo que você ficar aqui, você só vai falar em espanhol. Mesmo errado ou certo, eu vou te corrigir. E seja na frente de quem for. Então, por Oh, exemplo, eu ia no Corrigia restaurante, professor, mesmo? corrigia, mas eu pedi que ele fizesse isso para mim. que E eu legal. rebolava, porque eu ia no bar, pedia um café, errava, e ele parava e falava, não, pede assim, assim, assim. Todo mundo ficava olhando para nós assim. Aí eu repetia. Mas, ó, em 3 meses eu estava falando espanhol perfeito. Tinha até Pa- acento canário. Parabéns, que legal, menino. Que bien, menino. Muy bien. É. E Quando eu come... cheguei aqui, Ah, perdão, desculpa que eu te desculpa. interrompo. Quando eu cheguei aqui, justamente quem me via na rua, via eu falando, falava assim, você é dominicano? De onde você é? Eles não sabiam de onde eu era, porque, claro, o canário ele fala super rápido, né? E corrido, e, claro, os dominicanos também são assim, então se confundia muito. Eu achei que se parecesse aos andaluzes, os canários falassem não? Não. O jeito dos canários parece muito a da Venezuela. Venezuelano, às vezes você não sabe quem é o venezuelano, quem é o canário. O venezuelano é muito parecido, que eu tenho muitos amigos venezuelanos e é muito parecido o idioma. É, e dependendo da pessoa, o cubano também, mas cubano é mais aberto, na verdade, é o jeito de É, falar é mais aberto. Que legal, Kleber! E não sei, conta pra gente essa história de podcast, como funciona isso? Conta um pouquinho do seu podcast também para os ouvintes e para as pessoas que estão vendo a gente no YouTube. vamos lá. Eu sou uma pessoa que consumo muito podcast, né? Consumo bastante. E eu sempre fiz coisas relevantes aqui na ilha. Vou voltar um pouquinho atrás, mais ou menos, para vocês entenderem. Quando eu cheguei aqui em 2008, eu tinha parado com a questão de música, né? Eu não estava fazendo música já há 3 anos, mais ou menos. E eu comecei a movimentar a questão de música, de voltar a fazer samba, voltar a fazer pagode, voltar a fazer sertanejo, porque eu venho de uma cultura sertaneja, mas sempre fui apaixonado por samba. Então, eu comecei a fazer isso. E aqui na ilha, queira ou não, eu tenho uma certa relevância, tanto eu como o Wagner, nós temos uma certa relevância no que é o cenário brasileiro aqui. Então, você fala meu nome, eu falo o nome do Wagner, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. Pelos projetos que nós fizemos de música, nós fizemos muitos eventos, a gente
E não só aqui na ilha, a gente tem conhecido bastante também em Ibiza e alguns setores, porque viajamos muito para ali. E eu vi que o mercado nosso aqui, eu falo mercado de entretenimento, é muito limitado, né? Porque agora com a pandemia nós não temos bares, que às vezes é o ponto de encontro para você encontrar um amigo, para você conversar. E tem muito brasileiro aqui que tem uma experiência bacana de vida, uma história de vida legal, de superação. Tem muitos que são empresários e são anônimos, quase ninguém conhece eles. E eu falei, pô, vamos montar. Eu tive a ideia de montar o podcast e chamei o Wagner. Falei, cara, você tá afim de somar e a gente montar um podcast? Aí ele falou assim, talvez. Isso foi a primeira resposta que ele me deu foi essa. Eu falei, pô, será que ele não vai querer? Eu queria muito, né? Estava muito empolgado. E aí, passou uns dias assim, ele falou, não, vamos abraçar, vamos fazer. Falei, beleza. E aí foi isso, foi surgindo o nome, foi surgindo mais ou menos as ideias de como a gente queria fazer. Porque, claro, por eu consumir muito podcast, e naquela época, no caso, quando nós começamos assim com o projeto, o Wagner não era uma pessoa que consumia o gênero. Então, é melhor porque, claro, ele vem sem vícios, né? Porque nós temos a costume de, quando você consome muito um produto, você acaba pegando coisas para utilizar. E os Então, podcasts que você escuta são em espanhol ou são do Brasil? eu assisto um pouco de tudo. Assisto muito americano, né? Muito lá de fora. E assisto muito brasileiro e espanhol também. Espanhol, agora eu estou assistindo do Buenafuente, que eu estava assistindo agora. Ele é Mas tem muito alguns que bom. Nádia sabe é muito nada. bom. Tá vendo, porque ele tá fazendo com o George, né? Como é que é? Como se É o chama? Nádia sabe nada, Kleber. Isso. Sim, Que é tá no com Spotify. Berto Romero. Beto Romero, isso mesmo. Eu tô vendo Maravilhoso, dele. É muito bom, maravilhoso. porque a nossa ideia é mais ou menos nessa linha, né? Que é aquela coisa, é sem filtro. Eu mesmo falo para quem, quando senta lá na mesa para conversar, na cadeira, eu falo, olha, é o seguinte, aqui você fala, eu sempre converso com a pessoa antes, para, por exemplo, mais que eu conheço, sim, se é algum tema que eu possa abordar, se eu vejo que a pessoa não quer abordar esse tema, eu não abordo, entendeu? Só que, por exemplo, não é nada combinado. Eu quero que seja, nós queremos, né, tanto eu como o Wagner, que seja uma coisa natural, espontânea. Então, é um bate-papo mesmo. A gente senta, tem uma geladeirinha ali, põe uma bebida, põe uma água, põe uma cerveja. Eu quero que a pessoa se sinta à vontade. Porque quando você cria uma obrigação da pessoa responder, já é uma entrevista. E eu não quero passar esse conceito de entrevista, eu não tenho nem formação para isso, entendeu? Então, o negócio ali é bate-papo mesmo, é sentar, conversar. Então, a gente Olha, tá, quando a gente puder ir para Maiorca, você convida a gente, né, para tomar uma cervejinha também. vocês estão mais que convidadas, quando vocês Ah, quiserem. É só obrigada. chegar, gente. Não tem Ah, problema mas nenhum. olha, Kleber, a gente também não tem formação para isso, não, mas a gente se aventura e vai fazendo entrevista com as pessoas que a gente acha interessante. Por isso que você está aqui, viu? Não, e outra, assim, eu penso da seguinte maneira: se você não fizer, você não tem como se arrepender depois. Porque É isso aí. mais fácil. Porque às vezes você pensa, por que eu não fiz? Não, faça de uma vez. Se deu certo, bem. Se não deu certo, continua. O mercado é grande, tem várias maneiras de você fazer e criar. Eu não tenho medo disso aí, não. Nesse ponto aí, nenhum problema. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta sobre o podcast. Quanto tempo faz que ele existe? Olha, o podcast nosso existe há exatamente um mês. Ah, que maravilha! Tá começando. A gente já viu e já ouviu alguns episódios de vocês. Está começando. Assim, a ideia já vem de antes. É só que, como tanto eu como o Wagner, nós aprendemos no decorrer de tudo que a qualidade é importante. Né? Independente se você vai começar um projeto, você vai começar algo, mesmo que seja com pouco, tem que ter um pouco de qualidade, né? Porque aqui nós mesmo na ilha em si tivemos muitos anos na música e nosso diferencial era justamente a qualidade. Então, a qualidade que eu digo não é só o evento em si, a qualidade é a qualidade do instrumento, a qualidade vocal, entendeu? Então, isso nós sempre tivemos. Tanto é que foi legal, outro dia ele estava conversando com o Vando Oliveira, que é sobrinho do Neguinho da Beija-Flor, né? E o Vando veio aqui num evento em Maiorca faz um ano e meio, e ele viu o nosso grupo tocar, né? E ele falou assim, eu falo nosso, gente, porque eu, né, praticamente ajudei a fundar com o Wagner. Hoje em dia eu não participo do grupo,
eu estou um pouquinho fora, estava fazendo outras coisas. E aí ele falou que tinha muita qualidade em Maiorca, e geralmente é por isso. Então, nós começamos justamente nesse embalo. Ó, vamos começar, mas vamos começar bem, vamos começar direito. Né? Que seja uma coisa descolada, que seja um podcast que passe mesmo essa impressão de amadorismo, que passe essa coisa natural, porque é isso que nós queremos passar mesmo, não quero que ninguém fique ali preso a nada, fala do que quiser. Geralmente, eu não toco em política nem religião, eu não toco no assunto, mas quem quiser falar, esteja à vontade. E aí, como é um bate-papo, eu me conheço, eu sou muito chato, falo mesmo, então eu falo, quer conversar? Converse, mas depois tenha, né, tenha coragem de argumentar, porque eu vou argumentar. Então, muitas vezes eu não entro nesses assuntos, mas a coisa sai natural. E Kleber, você já está aqui, você falou mais de 14 anos. Fala pra gente, foi fácil se acostumar com a comida aqui da Espanha? Você teve dificuldade, ficou com saudade da comida da sua casa, lá Eu de sempre, Campo Grande? vamos lá, nesse ponto aí eu vou ser bem sincero com você. Quem passou fome, come qualquer coisa, entendeu? Uhum. Então eu nunca tive esse problema com comida e com adaptação. Primeiro que eu fui militar. Militar come sopa até de pedra. E quando eu cheguei aqui eu não tive esse problema. A minha adaptação, eu falo que muito da minha adaptação na Espanha foi importante eu ter ido para Lanzarote, para Canárias, e não ter contato com a cultura brasileira. Porque lá eu não conhecia brasileiros. Na época, em 2005, eu só trabalhava com brasileiros lá. Não, só trabalhava com espanhóis. Eu era o único brasileiro da ilha que Nossa. trabalhava no setor de hostelria. Eu trabalhava numa discoteca, num bar chamado Jellyfish, em Costa de Guise. E eu era o único brasileiro que trabalhava na noite. Então, eu não tinha com quem falar o idioma. Eu só falava em espanhol. Eu chegava na minha casa, minha irmã falava em espanhol, porque o marido também era espanhol. Então, foi surgindo. Então, a minha adaptação foi tranquila. Eu tive mais problema com a saudade em si, a falta que eu sentia dos meus pais e do meu país em si, do Uhum. que a questão da adaptação da cultura. A cultura foi tranquila. Bom, então acho que você vai ser um contraponto importante aqui na nossa conversa. A gente tem algumas categorias sobre o que o Brasil tem de melhor que a Espanha, e a gente queria começar exatamente com o tema de comida. Eu não sei se, por exemplo, o croquete que vocês têm lá em Campo Grande é o mesmo croquete que a gente tem em São Paulo, que é feito de batata. Eu, pelo menos, prefiro esse croquete do que a croqueta daqui da Espanha, que é feita com bechamel. Como vocês têm essa mesma opinião? O que vocês acham? Bom, eu, como bom comedor de carne, nós, em Campo Grande nós não temos muito essa cultura de comer picadas e coisas dessas. Né? Mas eu, na realidade, eu acostumei, como eu conheci mais esses produtos aqui na Espanha, a questão de croquete, eu me acostumo mais com o daqui, eu gosto daqui. Gosto do sabor, da maneira que é feita. Eu acho, no meu parecer, é mais gostoso que o Brasil. Olha, o croquete espanhol, a croqueta espanhola é a melhor do universo. Não Ai, não tem para ninguém. Bolinho brasileiro, croquete brasileiro é gostoso lá, mas era gostoso. A gente conhece a croqueta espanhola, não tem para ninguém. Arrasou. O outro não existe mais. Não existe mais. É, Só bolinho de bacalhau. para quem não sabe o que é bechamel, bechamel é aquele creme branco, molho branco que a gente costuma colocar ou em cima da panqueca ou no recheio da lasanha. Então, aqui na Espanha, eles usam esse creme branco para fazer o croquete e tem vários tipos de recheios. Sim, então parece que você está comendo uma coisa de creme, na verdade. Ela é crocante por fora, né? Mas ela é molinha por dentro. Então, a consistência é completamente diferente, né? Mas olha, até fome tá agora. até caindo a baba. Croqueta espanhola! Se é de Ramon, melhor. E o pão? Vocês preferem o pão francês ou a baguete? Porque a Ah, baguete daqui é muito gostosa, né? Você comparando com o pão francês nosso, mas sempre que, às vezes, quando eu encontro, que é um pouco raro encontrar o pão francês, eu gosto de comer só para matar um pouco da saudade. Mas aí o baguete daqui eu acho que é mais gostoso. O que vocês acham? cara, eu não acho não, do Brasil é melhor. O Ah! francês é inigualável.
Pão francês quentinho, ser feito na hora. Não tem pão no mundo que ganha aquilo. Não, na minha opinião, não tem como. Eu já me acostumei com o pão espanhol. Óbvio, quando eu vou para o Brasil, eu gosto de comer o pão francês e tudo mais, mas eu não troco o pão daqui por nenhum. Não é nem o baguete. O baguete até que é gostoso. Agora os pães, assim, com aquela casquinha dura. Que delícia! Não estou renegando o pão francês, hein? Fã. Não, eu gosto do pão francês. E eu gosto daquele pão bem de pobre mesmo, né? Aquele que é bem vento, que você aperta e você ele quebra. Eu gosto assim, amo. Tá certo. Que não tem muito miolo. Não, é aquele que fica só vento. É aquele pão que você assopra. É verdade. Eu lembro de pequeno que a gente comprava pão e sempre você tem, né? Nós que somos brasileiros sabemos que sempre tem aquela padaria de preferência, né? Aquela que nossos pais falavam, vai comprar, mas vai comprar lá no fulano. Sim. Aí a gente ia lá no fulano comprar o pão, porque era justamente esse pão, né? Aquele pão que não tinha muito miolo e era mais casca. Olha só. Acho que é por isso que hoje em dia o pão no Brasil é por quilo, não é mais por unidade. Não sabia, não sabia. Acho que é por isso que as pessoas reclamavam, olha, tem mais ar do que miolo. E antigamente você comprava, por exemplo, você tinha diferença de pão, né? Tinha pão que era mais pesado, mais grosso, e outro que era mais fininho. E aí eles fizeram justamente agora isso por quilo. Eu, quando voltei para o Brasil agora em 2013, que eu tive uma temporada lá... 2013? Eu voltei em 2013, fiquei até 2017. Era justamente, muita coisa mudou, que eu falava, nossa, isso aqui não era assim. Aí eu falei, agora tá diferente. E aí você vai se acostumando. Sim. Sabores que você era bom, hoje em dia você já não encontra bom. O que é? Desculpa, perdi. Que tem sabores que você tem você tem uma lembrança daquele sabor e hoje em dia já não é a mesma coisa. Então, Kleber, mas eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que a gente muda o nosso paladar também. Não. Por exemplo, eu acho que nós com essa questão do politicamente correto, de se alimentar de outra maneira, eu acho que nós estamos melhorando a qualidade dos produtos, claro, você melhora e você ganha em saúde, e aí você perde sabores. Entendi. Eu vou dar um exemplo muito, muito bobo de um sorvete. O meu sorvete preferido, quando eu saí do Brasil, era um sorvete de brigadeiro. Gente, sorvete de brigadeiro. E aí eu voltei de férias para o Brasil depois de muitos anos, hein? Não foi a primeira nem a segunda vez. Depois de muitos anos, eu fui tomar um sorvete de brigadeiro. Eu falava, gente, que sorvete horrível, insuportável. Eu não gosto desse sorvete. Por que eu gostava desse sorvete? É o mesmo sorvete. Sabor de... Né? Mas quem mudou fui eu. Eu acho que isso a gente tem muito também. Às vezes a gente não percebe que a gente mudou, será? Eu pensei nisso também outro dia, porque eu estava morrendo de vontade de comer feijão, porque como aqui a gente não tem a panela de pressão, às vezes que eu tentei fazer feijão na panela normal, ficou parecendo amendoim. E eu queria muito comer feijão e achei um restaurante aqui perto, não é aqui perto, mas aqui em Madrid, que é de rodízio e tem aquela ilha com um monte de comida quente, um monte de salada. E, nossa, parecia pinto no lixo, né? Eu fiz um pratão de pedreiro e coloquei arroz, feijão e tudo que tinha lá, bobó de camarão. Fiz aquela misturança e não deu, eu não consegui fazer a digestão. Me deu uma azia que eu tive que chegar em casa, tomar um Eno e deitei e dormi. E sendo que antes eu estava acostumada a comer 1 quilo de comida, assim, desses de por quilo. Tranquilo, comia 1 quilo de comida. A lei engana, viu? A lei engana. Você acha que ela é pequenininha, tá? Não é muito, hoje em dia não. Hoje em dia que eu falo que eu vou ficando velho, né? A gente vai comendo menos. Eu vejo que é assim. Só que eu não tenho esse sofrimento que você tem pelo feijão, não. Até mais porque eu gosto muito de feijão. Só que eu vou no mercado e compro. Tem o feijão que vem aqui. Nesse ponto aí, Espanha é maravilhosa. Você compra aquele feijão que já vem cozido, já no vidro, eu tempero que fica igualzinho feijão brasileiro. Sem problema nenhum. Eu sou purista, eu cozinho feijão, deixo de molho. Eu também cozinho feijão. Feijão de vidro é igual aquele que vem o grão de bico?
Aquele marronzinho fica igualzinho o feijão brasileiro. E se não, como eu não tenho, se você não tem panela de pressão, põe na água, deixa na água a noite inteira, no outro dia você cozinha normal. Bastante água, ele vai até ele cozinhar, depois que ele cozinhou, reduz, seca, fica igualzinho. Feijão não precisa de panela de pressão pra fazer. Eu já deixei, mas as 2 vezes que eu fiz, eu deixei de um dia para o outro com vinagre, né, para tirar os gases. Não deu certo, ficou cozinhando Porque muito você tempo. pensa, Hã? a feijoada ela não é feita na panela de pressão. Não é? Ó, aqui já dicas de cozinheiro, já é outro nível aqui de conversa, é outro nível. Lê, eu vou te levar um Tupperware quando eu fizer um feijão. Eu quero. Eu vou te levar um Tupperware semana que vem, tá? Sério mesmo, sério mesmo. Vamos voltar para a comida. Olha, tem uma coisa que aqui é muito diferente, as frutas e os sucos naturais. Quando você vai num bar tomar suco, eu acho que do Brasil é melhor. O suco de laranja daqui dá para comprar um saco de laranja, né? É muito caro. Eu não tomo por causa disso, porque eu olho e falo, nossa, é muito caro. E não tem tantas opções de suco quando a gente vai, né, no restaurante. Normalmente é de lata, desses prontos. Não tem nem de polpa desses que pelo menos, né, dá uma sensação de ser natural, não tem aqui. Suco natural não tem, é uma pena. O de laranja é maravilhoso, só que ele é caríssimo. É estranho, porque é um dos países que mais produz cítricos no mundo. E o suco é tão caro, é incoerente, né? Mas vai entender, né? Aí Eu Maiorca é também. diferente, Kleber? Vocês têm mais opções É, de fruta, será? vamos lá, é diferente em alguns aspectos. Por exemplo, eu sou bem taxativo como a Cris. Eu não troco o Brasil na questão suco, fruta. Também nós somos um país tropical, né, gente? Tem que entender isso daí, que nós somos um país tropical totalmente diferente. É. Porém, em questão à qualidade de laranja, por exemplo, a laranja espanhola, ela não tem comparação com nenhuma outra laranja, ela é muito boa. Sim. Só que aqui na ilha nós temos a sorte, digamos, que aqui, por exemplo, a nossa comunidade é pequena. Então, brasileiros têm, de repente, sei lá, somos 5 mil. 6 anos atrás éramos 3 mil, agora deve ser uns 5. E tem muito local. Então, por exemplo, a nossa cultura latina, ela não se fecha só no Brasil. Então, Colômbia tem praticamente aí muita coisa parecida com nós. Então, tem restaurantes colombianos que você vai lá, o cara tem carta de suco, de todo tipo, entendeu? De todo tipo de fruta. No espanhol já não é tanto. No espanhol, realmente, eles são limitados só na laranja mesmo, né? Aquele suco de laranja ali, acabou. E como muito o suco de tomate que é de vidro, né? Aquele que vem na latinha e tal. Aí, nesse ponto, eu não gosto. Eu não sou muito fã, não. E acho, sim, que deveria ter mais diversidade. Porque, afinal, aqui você vê, no verão, sim, agora já faz uns 2 anos, mais ou menos, que já começamos a ver algumas lojinhas que só são especializadas em suco, faz batido, faz... Então, você vai lá e você escolhe o que você quer. O cara tem polpa de fruta, ou ele tem fruta congelada, é diferente do nosso lá, mas sai gostoso, é gostosinho. E dá para encontrar água de coco na praia? Água de coco na praia, não. Água de coco na praia, não. O que eu faço, muitas vezes, eu vou no mercado, compro coco e extraio a água, né? Mas não dá para encontrar na praia. Então, já quiseram que encontrasse aqui na praia. Claro, Já claro. seria Copacabana, Maiorca Beach. Vem um caminhão lá do Nordeste cheio de coco, é difícil chegar aqui, né? Muito difícil. Gente, o que eu não entendo é isso. Eu, no Brasil, eu sou lá de Campo Grande, cara, Mato Grosso do Sul, a gente está no centro do Brasil. E se eu quiser tomar água de coco todo dia, eu tomo, entendeu? E aí você pensa, nós estamos numa ilha turística, onde vem praticamente o Caribe inteiro vem aqui, porque, né, vem pessoas... E nós não temos água de coco. Isso é um negócio que eu não consigo também. Às vezes eu entro na minha cabeça. Claro, mas imagina o custo de transportar isso de barco, imagina, porque o produto é muito perecível, né? Mesmo transportando em caminhão é uma coisa, agora viajar é complicado, deve ser muito complicado. E você está falando que você está atravessando o Atlântico, porque eu acho que não deve ter água de coco em países, sei lá, é o que a gente chama de subsaariano, né? Eles têm manga, tem banana, mas não tem o coco, né?
Eu também não sei como seria, porque, por exemplo, eu acho que deve ter, porque tanto o coco como a banana, né? Eles não são raízes, tem um nome diferente, né? A maneira que... Eu acho que deve ter sim. O problema é que não é interessante, não tem a cultura do consumo do produto, eu acredito. Muito bem, Acredito que eles não tenham o costume mesmo de consumir. muito bem, muito bem. É errado. Ok, ok. E mandioca é popular aí na ilha ou também não? Aqui a gente encontra, acho que a mandioca vem de Costa Rica. E a mandioca daqui, ela tem menos fibra do que a mandioca do Brasil. Então ela acaba sendo melhor para cozinhar, porque depois não fica tanta fibra para você fazer um purê, por exemplo, né, para amassar. Mas aqui mesmo acho que não tem mandioca espanhola, não é? Não, na Espanha não tem, eles trazem de fora, né? República Dominicana, vem de outros países. Só que, por exemplo, aqui, eu falo para você, há 10 anos atrás, ou há 9 anos atrás, era muito difícil você encontrar produtos brasileiros. É Porque muito verdade. difícil mesmo. Não achava nada. Hoje em dia, você dá um chute numa pedra, tem 5 lojas numa esquina. Isso é verdade. Todo Hum, mundo vende. Então, hoje em dia, é normal. Mas a mandioca, por exemplo, há 10 anos atrás, eu preferia sempre comprar congelada, porque nos chineses, aqui tem muita loja chinesa, né? E nos chineses, eles vendiam a mandioca congelada. Eu comprava a mandioca congelada porque a que você comprava no mercado era muito ruim, porque eles passavam uma vela nela por fora lá, a Cris deve lembrar, fica passavam branca. uma vela branca e depois você abria, estava preta por dentro. E aí, o que eu fazia? No mercado, a gente, naquela malandragem brasileira, ia dar uma quebradinha na ponta, assim, sem ninguém ver, né? Para ver se não estava preto por dentro para comprar. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia você compra em qualquer lugar e compra normal. Mas não é uma coisa que um produto que espanhol conheça nem consuma. Eles não comem mesmo, não. É Às vezes, verdade. quando eu faço, assim, tem algum amigo, ele prova e fala, nossa, que bom que é. Eu falo, então, isso é mandioca, tá? Mas eles não... Aqui eles dizem yuca, né? Uhum. Yuca. Um Uhum. produto que eu vi que tá começando a fazer sucesso aqui, e eu imagino que nos Estados Unidos também, porque já tem uma franquia, bastante franquias desse tipo de produto lá, é o açaí, Ah, não, aqui também. né? Aqui é febre. Aqui tem casa já de produto, tem lugares que só fazem açaí. Pessoal que consome, pensa que aqui tem muita gente que é do Pará. Maiorca tem muito paraense. E no Pará, açaí é pior que farinha, né? Para cearense, né? Eles comem mesmo. Tá certo. Vamos ver outros produtos? Por exemplo, falando de comida, comida por quilo, self-service, alguém sente falta? É melhor do que na Espanha, não é? Eu sinto muita falta de comida por quilo. Prefiro do que um prato que vem o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto. É muita comida para mim. É, O por que eu exemplo, eu não entendi sei. é que, eu não sei aí em Maiorca, mas aqui as comidas por quilo que eu já vi aqui na Espanha são de turistas, então acaba sendo assim, 10 euros, come à vontade. E a impressão que dá é que não é de muita qualidade, então a gente acaba nem entrando. Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Aí eu, no caso, vou lá, a minha percepção é totalmente diferente de você, porque eu, por exemplo, eu levo só na Espanha 16 anos, e desses 16 anos eu trabalho há 15 ou 16 na hosteleria, né? Eu sou da seguinte ideia: quanto pior o restaurante, mais, aqui, pelo menos na Espanha, hein? Falamos de Brasil. Agora eu falo Brasil, mas, por exemplo, na Espanha, quanto pior o restaurante é, pior a aparência ele tem, melhor a comida. Por quê? É Vou te explicar. verdade, é verdade. Porque geralmente é uma senhorinha que faz aquela cozinha caseira. E a culinária caseira, né, da Espanha, ela é inigualável. Como quando a gente fala do Brasil, a comida da avó. Ah, a comida da minha avó é a melhor que tem. Sim, porque a experiência, gente, ela faz com que melhore, né, com os anos. E é nesse ponto, é assim. Agora, aqui na Espanha não temos, eles não têm a mesma cultura nossa de comer por quilo. A comida por quilo nossa, ela é muito americanizada, né? No Brasil, ele teve uma época que eles pegaram muito a cultura americana e tentaram implantar ali como que meio na marra. E o brasileiro se acostumou. E nós não temos.
E nós também temos que pensar que o Brasil sempre foi um país, até os anos 90, muito pobre, né? Pobre, assim, tanto de cultura como de comida, de alimentação. Então, a dieta do brasileiro é arroz, feijão e algo mais. Então, é claro, você ir no self-service, você colocava um pouquinho de cada e comia. E aqui não, aqui, queiras ou não, Espanha ou até mesmo Europa, eles têm essa cultura mesmo, né, de fazer várias refeições curtas ao dia, né? Então aqui não, eu não sinto tanta falta porque eu não sou de comer muito, mas eu também, nesse ponto, eu não sou muito favorável de escolher entre um e outro, porque eu já levo muitos anos aqui, queira ou não, a gente vai se adaptando e se acostuma, né? Não consigo comer, não como menu, por exemplo, porque eu não consigo comer os 2 pratos, eu sempre peço um, só que isso é Menu, para mais quem uma não questão. sabe, são 3 pratos, né? Vem o primeiro prato que você pode escolher. Normalmente eles dão umas 5 opções, alguma coisa leve, pode ser uma salada, uma sopa. Eu já vi até paella de primeiro prato. Depois tem o segundo prato, que é alguma coisa mais contundente, e depois a sobremesa e uma bebida. A média de preço pode variar, né, de 12 a 15 euros. Sim, hoje em dia está nessa faixa, mais ou menos. Só que, sim, aí para completar o que você falou, restaurante de menu eu não gosto. Principalmente eu não gosto. É porque aí sim você vê que realmente eles não dão qualidade. Porque você oferecer um produto a gente está falando de 3 pratos, 3 elaborações diferentes, a 10 euros, muito qualidade ele não tem. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista, falando desde a experiência. Né? Eu prefiro, muitas vezes, cozinhar ou comer em casa do que sair para comer um menu, por exemplo. Não faço, não sou muito de fazer isso. Falou a voz da experiência, que trabalha na área. Muito bem. Olha, uma coisa que eu acho que o Brasil tem melhor do que aqui é o churrasco. Ah, com certeza. Isso, o meu marido, que morou 3 anos no Brasil, falou que, sem dúvida, churrasco, a picanha, os acompanhamentos, né, do nosso churrasco. Acho que o jeito de fazer o churrasco, aquela coisa da reunião e tal, é diferente. O churrasco você começa, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, né? E você fica muitas horas fazendo o churrasco e comendo e tirando a carne e tal. E aqui não, vamos fazer churrasco. Faz o churrasco e acabou. E além da carne é diferente, né? O que vocês acham? Aí eu, como nascido no sul do país, não tenho nem o que falar. E também pela criação que eu tive no Mato Grosso do Sul, que é uma parte muito voltada para o agronegócio. Para mim, o churrasco não tem. Eu sou churrasqueiro mesmo. Na minha casa sempre se fez churrasco todos os domingos, e até o dia de hoje é assim. Eu parto do dia para fazer churrasco mesmo, dia de domingo, e vem quem quiser, a família toda vai. Só que eu sou aquele negócio. Eu, como nascido no Sul e com a influência muito gaúcha, a gente gosta de assar carne em pedaços grandes mesmo, né? Porque muda o sabor, a digestão é diferente, é outra coisa. E não tem. E a pessoa, eu brinco muito, eu tenho amigos argentinos, né? Que nós temos o melhor churrasco, isso não tem dúvida, e eles têm a melhor carne, né? E aí eles sempre falam, não, mas o churrasco argentino, ele é melhor que o brasileiro. Eu falo, rapaz, mas se vocês comem carne faz 60 anos, antigamente, há 60 anos atrás você não sabia nem o que era carne. Aí eu já mato eles, já não falo mais nada. Toda uma questão de mercado aí. Muito bem, muito bem. Que mais de comida, Lê? De comida, eu acho que eu me lembre, por enquanto é só. Mas, né, a gente falou dos croquetes, do feijão, arroz, feijão, comida por quilo. A gente pode passar para a próxima categoria, que, olha, eu cheguei aqui no final de 2017, então eu já passei 4 natais aqui. E uma coisa que eu percebi é que todo novembro tem as mesmas propagandas de perfume. Então, o primeiro ano, tudo bem, né? Quando veio o segundo ano de Natal, eu falei, ué, mas eu já vi essas propagandas no ano passado, porque elas são marcantes
por causa da estética, assim, é chamativo. Às vezes eu acho que tem até um apelo, às vezes, né? Muitas vezes tem um apelo sexual que eu fico, Sim. nossa, passa de tarde essa propaganda, né? E aí eu achei muito curioso isso, porque no Brasil jamais repetiria uma propaganda. É verdade, é verdade. Óbvio que se é propaganda da loteria, propaganda dessa, sei lá, da Campo Frio, que é uma propaganda muito, muito, como se diz? Muito, que é muito esperada, né, durante o ano, a campanha de Natal da Campo Frio e tal, ou da Loteria de Navidad, ok. Mas as de perfume, a gente já sabe até como que eles vão dizer, né? Perfume, a música, não é? Carolina Herrera, não é? E aí eu acho curioso isso. E daí não é só o marketing, né, o marketing da televisão, mas o marketing que a gente acaba vendo no metrô, no ponto de ônibus, o marketing impresso. O que me chama a atenção é que muitas vezes eu vejo uma foto pixelada, sabe? Aquela foto que você vê os quadradinhos, que não foi muito, a resolução não era muito boa. E nem que eu seja especialista, mas é porque às vezes fica tão evidente que não tinha muita qualidade que eu fico, né, assim, pensando, nossa, como que pode, como podem ter aprovado essa foto? E outro dia mesmo, uma vez a gente foi num hotel, era um hotel, né, de 4 estrelas. Você tinha no elevador a foto, assim, fazendo propaganda do hotel, e era uma foto de má qualidade, uma foto que você via que a cabeça estava cortada, que não tinha um propósito da foto, sabe? E isso eu acho interessante porque me parece que os brasileiros são mais cuidadosos nesse sentido de estética, né? Eu acho que a propaganda no Brasil é inigualável. Eu acho que o brasileiro imita muito o norte-americano, né? Mas eu acho que está pau a pau ali com o argentino. Os argentinos, eles são, eu acho, para mim, os mestres em propaganda, junto com os brasileiros. É como, vamos brigar para ver quem é melhor. E sai cada vez, coisas cada vez mais melhores. O que você acha, Kleber? Eu sou bem na sua linha, né? Porque eu sou serigrafista também, de profissão, né? Comecei na serigrafia com 12 anos de idade. E como bom serigrafista, e olho muito a questão do detalhe, né? Uma camiseta mal impressa, um adesivo mal feito, sempre olhei muito, era muito detalhista nisso. Agora, eu acho que o Brasil, na publicidade e propaganda, é incomparável. Não tem nenhum país no mundo que bata de frente com o Brasil. A Argentina, eles realmente eles fazem um trabalho que é fora de sério mesmo, segundo, dependendo muito da área, eles são muito bons mesmo. Só que o mercado brasileiro de publicidade e marketing, né, ele é premiado no mundo todo. Isso é pouca coisa, poucos brasileiros sabem disso, né? Porque nós não, mas o Brasil ele tem uma a comparação que eu faço, até vocês vão entender. Espanha, no mercado cinematográfico, é o melhor país do mundo no que é dublagem, certo? Espanha, na questão dublagem, é perfeito. Não tem nenhum país que se compare. Na publicidade e propaganda, que nem como a Cris falou, Argentina e Brasil não tem como disputar. Mas eu acho que também é porque, no caso nosso brasileiro mesmo, até partindo um pouco do que falou a Letícia, o Brasil é tão grande e tem tanta competência no mercado do trabalho que, por exemplo, você tem que ser fora de série, você tem que ser muito bom naquilo que você faz para você poder chegar a ser alguém ou ter certa relevância. Então, claro, essa competitividade brasileira ela é muito boa, porque afinal sai produtos de excelente qualidade. O brasileiro consegue se reinventar cada dia. Eu lembro muito bem quando eu era mais pequeno, todo mundo, nós ficávamos a semana inteira na frente da televisão esperando a propaganda de Natal da Coca-Cola, entendeu? Porque era uma super mega produção que se passava, sei lá, no dia 22, era uma coisa pré-Natal, que vem muito da cultura americana. E o brasileiro abraçou isso. E nos anos 2000, o Corte Inglês implementou isso na Espanha, né, com a questão do Natal. E hoje em dia se vive uma cultura de Natal aqui que até então não se existia, porque É para você ver o verdade. poder do marketing. É verdade. Antigamente não se celebrava o Natal aqui era só Reis, né? Que era o dia 6, né, tal.
e com essa questão do marketing, da propaganda, se implementou essa cultura navidenha, como dizem aqui, e é muito americanizado. O Corte Inglês, fazendo uma comparação para quem está no Brasil e não conhece, seria uma loja de departamento que vende de tudo. Cada andar tem uma coisa diferente. Um andar só de produtos eletrônicos, outro andar de roupa de mulher, outro andar só de brinquedos. Então, é uma loja grande de departamentos, né? Que se preocupou, que existe aqui, é uma empresa espanhola, né? E que existe, eu acho que também em Portugal, e não sei se existe em outros países, ou se é só aqui e lá. Também Eu não acredito sei. que deve ter sim em outros países, também não tenho certeza. Ainda dentro desse mundo de imagem, eu acho também que aqui os programas de televisão, como os telejornais, por exemplo, uma coisa que me chama a atenção é que falta um pouquinho de criatividade no nome. Então, os jornais daqui, né, de televisão, chamam telejornal, telediário. Não é assim, o jornal chama de jornal. E às vezes eles têm uma cena, né, um take de 10 segundos para mostrar, sei lá, um acidente ou alguém que roubou uma bolsa de, sabe, um take de 10 segundos. Eles vão ficar mostrando esse take num loop infinito, enquanto alguém está fazendo um comentário e explicando o que aconteceu, por, sei lá, se for durante 5 minutos esse comentário, esse take vai ficar por 5 minutos. E é uma coisa que eu olho e eu falo, nossa, podia, sei lá, passar outra coisa, né? E aí, quando tem assim, eles tentam fazer um debate, uma discussão com mais de duas pessoas, sempre vira um monte de gente falando por cima do outro e ninguém entende nada, e sempre parece que eles estão brigando, não é isso? É mesmo, né? Olha, eu falo, vamos lá, nesse ponto aí, eu levo sem assistir televisão 4 anos, né? Eu cortei a mídia televisiva da minha vida, né? Tirei mesmo. Hoje em dia eu busco me informar por outros meios. Não vejo televisão, vejo séries, vejo filme, mas através de aplicativos. Não perco meu tempo mesmo ligando a televisão. Eu acho que hoje em dia a televisão que se produz é muito ruim, né? Não é voltada para a família, não é voltada para ninguém, ela é voltada para fofoca, para falar da vida dos outros, e que nem você falou, ligar uma televisão e assistir 3 pessoas, até mesmo o jornal é uma coisa que, para informar, fazem aquelas... Nesse ponto aí, eles são muito ruins mesmo. Eu não Eles são muito bons fazendo isso, né? Sempre a mesma coisa, eles são muito bons, repetem, né? Eles são, nesse ponto, eles são muito bons, né? Nenhum tipo de... Mas, por exemplo, você ligar a televisão para assistir 5 pessoas discutindo, porque eles não conversam, eles discutem, né? É uma coisa que me mata, eu não consigo mesmo. E depois a questão da publicidade, porque, claro, como não tem tanto auxílio do governo em si para as autonômicas, eles precisam angariar fundos de alguma maneira. Então, as empresas que apoiam, isso a internet hoje em dia vive disso. Se você for pensar bem, né, no YouTube mesmo, antigamente você escutava uma música, via um vídeo, né? E hoje em dia não. Hoje em dia, se você escutar qualquer música, te manda 3 anúncios. Você não quer escutar anúncio, paga. É assim que funciona. E a televisão aqui é a mesma coisa. São 6 minutos de intervalo no filme. Se você parar para pensar, para você assistir um filme na televisão, aqui na Espanha, você demora em média 3 horas e meia. 6 eternos minutos. Fora quando volta da propaganda, aí mostra mais 2 minutos e volta de novo para a propaganda de 6 minutos. Claro, ou seja, a cada 25 minutos você tem 15 minutos de intervalo. É impossível. É muito tempo. É muito tempo, é muito tempo. Que mais? Vamos lá. Mudamos um pouquinho de tema, então? Sim. Qual que é a última categoria que a gente tem para hoje? Então, a gente estava pensando em falar sobre o transporte, né? A gente percebeu que o Uber no Brasil é mais barato do que aqui na Espanha. Você nota isso também, Kleber? Vamos lá. Primeiro que aqui em Maiorca não tem Uber. Ah! Ótimo, bom saber, não sabia. Em Barcelona tem. Em Maiorca, os taxistas... Barcelona não foi proibido?
Mas eles tiveram um tempo, né? Agora é proibido, mas eles tiveram um tempo, o Uber. E vamos lá, em relação, eu não sei como é a questão do preço em Madrid, mas em relação a uma ilha, aqui como é uma ilha, é relativamente barato andar em táxi. Então, que você vá, uma viagem daqui ao aeroporto, que são mais ou menos uns 15 quilômetros, sai em torno de, sei lá, 22 euros, né? Que é relativamente barato. Agora eu te falo da experiência Uber Brasil, né? A minha irmã, por exemplo, ela trabalhou no Uber lá no Brasil. Hoje em dia, o que eles reclamam muito é que, vamos lá, eu vou entrar um pouco num tema chato, mas é a questão do... Eles têm a empresa Uber tem uma política de ofertas, né? Eu falo também pelo ramo de hostelaria, eles fazem a mesma coisa. Então, ele mais ou menos ele criou um vínculo vicioso em seus clientes, que os clientes só adquirem o produto se existe uma certa oferta. E, claro, isso diminui muito a demanda dos trabalhadores. Ou seja, quem presta esse serviço, o motorista, ou até mesmo, eu não vejo que seja rentável. Muito bem. E agora, comprar um carro é mais barato no Brasil ou na Espanha? Antes de vocês responderem, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês que já estão aqui há bem mais tempo do que eu, quanto tempo vocês levaram para parar de fazer a conversão do real para o euro? Ou do euro para o real? Eu só vou esperar que eles responderem, depois eu respondo. Olha, eu vou contar uma coisa. Quando eu conheci o meu marido, que já faz 17 anos que a gente está junto, eu fui comprar uma garrafa de vinho. E eu comprei um vinho de 10 euros. E ele olhou e falou: Ah, mas que vinho é esse? Ah, tá. Quanto você pagou? 10 euros. Ele olhou para mim, 17 anos atrás: 10 euros no vinho? Mas que vinho é esse? Era 10 euros, tipo 10 reais. Não, 10 euros num vinho. Tem que ser um bom vinho, mas tem que ser um bom vinho. Eu tomo um albarinho que custa 5, que é um vinho caro. Ou seja, eu não pago 10 euros no vinho hoje. Então, eu não tinha noção. Eu acho que eu comecei a ter noção quando eu comecei a trabalhar e pagar aluguel, né? Pagar aluguel, porque no Brasil eu não pagava aluguel, eu morava na casa da minha mãe. E saber quanto custam as coisas. E falar, gente, não tem nada a ver. Sei lá, eu ganho 1.000 euros aqui, não tem nada a ver com quanto seria no Brasil naquela época, 3 mil reais naquela época, tá? Mas não tem nada a ver, o poder aquisitivo é diferente, o salário é diferente porque com o dinheiro daqui você compra uma quantidade de coisas diferentes do Brasil. Então, a percepção, eu acho que muda quando você começa a ter que pagar suas coisas. Clever. Agora eu vou lá. Eu parto da seguinte, eu quando cheguei aqui, gente, sempre costumei ver com muito pouco, né? Porque eu venho de uma família humilde e trabalho desde os... Eu acho que quando você para de fazer essas comparações, quando você começa a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Então, a questão da conversão... Quando eu cheguei aqui, eu não fazia muita conversão. Porque quando eu vim para a Espanha, eu não vim com a ideia de, vou juntar dinheiro, mandar para o Brasil e um dia voltar. Não, eu queria sair do Brasil. Eu vim para cá para viver aqui e o Brasil passou a ser um segundo plano para mim, né? Amo meu país, mas ele passou a ser um segundo plano. Então, eu vim para morar. E é uma coisa que eu falo muito para os meus amigos, aqueles brinca do vinho, uma vez eu levei uma garrafa de vinho para o Brasil, porque aqui nós temos a sorte de encontrar vinhos baratos. Aqui você compra um vinho de 2 euros, por exemplo, ele pode ser excelente, né? E eu levei uma garrafa de vinho para um amigo meu, mas eu não levei uma garrafa de 2 euros, eu levei um vinho Ardança reserva de 2008, que é um vinho excelente, de presente pro cara, né? Falei, pô, trouxe um vinho para você, show de bola, pá. Quando ele tomou o primeiro gole, eu cuspi o vinho no chão. Eu quase morri de vergonha. Como é que você faz um negócio desse? Você tá cuspindo um vinho que vale 25 euros, cara. Então, né? Pior não. Ele podia ter feito uma espanhola, podia ter feito um coquetel, qualquer coisa, mas cuspir é sacanagem, é sacanagem. Ele falou assim, que é isso? Porque nós não temos essa coisa. Agora, a questão da conversão eu passei a parar de fazer isso mais ou menos com 6, 7 meses, assim, eu já parei de pensar muito na questão do valor em si, porque
Eu falo para muitas vezes para as pessoas, não adianta nós fazermos essa conversão, porque o que você ganha aqui, você gasta aqui. O que o brasileiro ganha lá, ele gasta lá. E eu, como vivi os dois lados, porque eu voltei para o Brasil em 2013, depois de 7 anos de Espanha. Vou te falar uma coisa, você sofre porque você está acostumado aqui, porque eu falo, não sei, brasileiro faz milagre, gente, faz milagre. Uhum. Brasileiro faz milagre mesmo. Eu perguntei isso para vocês, quanto tempo vocês demoraram para parar de converter mentalmente, né, o dinheiro, porque eu tô aqui faz quase 4 anos e eu, às vezes, me pego fazendo essa conversão, mas também porque eu passei 2 anos aqui fazendo tradução e ganhando em real, enviando para mim, Claro. E aí, quando eu ia comprar as coisas, eu pensava, nossa, isso aqui foi 1 hora de trabalho, sabe? E exatamente por esse esforço e porque eu acho que faz uns 2 anos o real para o euro estava uns 5 e pouco, e hoje já está quase 7. E aí, quem está no Brasil e fala, vou vender tudo e vou comprar lá no Brasil, na Espanha, por exemplo, vou vender meu carro e vou comprar um carro na Espanha, não consegue. Agora, com o euro assim caro, principalmente, mas já mesmo quando o euro estava, sei lá, uns 4, 5 e pouco, vender um carro de 40 mil reais no Brasil, e é um carro bom, não dá para comprar um carro da mesma qualidade, né, ou do mesmo ano aqui na Espanha, não é? É verdade. O carro aqui, por exemplo, na Espanha, eu vou contar uma historinha para vocês, antiga, porque às vezes eu gosto. Na Espanha, nos anos 90, por exemplo, não vou longe, nos anos 90, era muito mais caro você comprar um carro que uma casa, tá? Uma casa na Espanha, nos anos 90, e aqui em Maiorca, estamos falando aqui de um dos metros, Madrid é um dos metros quadrados mais caros da Espanha, depois, né? Vamos falar. Então, vamos lá. Você pensa, valendo 6 mil pesetas uma casa, tá? Aqui, que ele está falando assim, 6 mil, 1 milhão de pesetas, vão 6 milhões de pesetas, né? Vamos dizer assim, uma casa, uma coisa assim, uma comparação. 6 mil euros vale uma casa e um carro vale 20. Entendeu? E agora no Brasil... Carro novo? Antigamente, nos anos 90, aqui não existia a cultura automobilística como é hoje em dia. Então, era muito mais fácil. Terreno não valia nada. Casa não valia nada. Então, você comprava uma casa 3 vezes mais barato que comprar um carro. Com o tempo, as coisas vão se modernizando e a tendência do preço sempre é abaixar. Uhum. Entendeu? Só que no Brasil, o Brasil não, nesse caso, o nosso país mesmo não abaixa porque o Brasil ele tem uma inflação que ela flutua demais, né? Não tem como. O Brasil tem uma cultura de comprar e não produzir no país, entendeu? Já é uma coisa nossa mesmo. Então, você não vai abaratar custo nunca. O carro no Brasil hoje em dia é metade metade de uma casa, não digo nem popular, uma casa de, digamos aí, com 3 quartos, coisas assim. É verdade, é muito né? caro. Que absurdo, é verdade. É absurdo. É verdade. Não, em São Paulo também, a gente veio de São Paulo, as coisas estão muito caras, muito caras. Por $500 mil, você compra um apartamentinho, né? Enfim. Vamos para os quadros, Lê? Vamos! Então, os quadros que a gente tem hoje? Pois é, a polêmica do dia, motorista não dirige carro. Como assim, Lê? Me explica isso que eu não estou entendendo. Pois é, não dirige carro, motorista dirige moto. Ah, ok. E como se diz, então, quem dirige carro? Pode ser um condutor ou um chofer também. Sim, se diz chofer também. Mas chofer normalmente é o chofer de autobus, chofer de táxi, né? Eu não sou chofer. Se eu tenho meu carro, eu sou condutora, né? Uhum. Muito bem, muito bem. A gente nasce e morre burro, eu só não sabia. É. E a dica do dia? Bom, a dica do dia é o seguinte: lo não é igual a o. O que eu quero dizer com isso? Para nós é muito comum a gente falar assim, por exemplo, quando você diz a, né? Você diz, por exemplo, eu não tenho nada aqui que tenha a, mas vamos pensar.
A câmara. Aqui se diz la cámara, não? Estou hablando a la cámara. A equivale a lá. Mas o não equivale a lo. Isso daqui é uma caneta, em castelhano se diz bolígrafo. Eu não posso dizer lo bolígrafo, isso está errado. Isso é portunhol do bom. A gente diz el bolígrafo. Então, a equivale a lá e o equivale a el. Isso é muito importante, porque isso é um erro que muitas pessoas cometem quando estão falando o quê? Portunhol, e desenvolvem aquele portunhol com todo o orgulho do mundo e pagam um pouco de mico, né? Fica feio pra gente falar assim, né, gente? Então vamos ficar esperto que, na verdade, o se diz el em castelhano. Pera, Cris, mas existe lo? Existe. Lo é um pronome e isso é para outra dica do dia. Talvez se confunda por causa do plural, né? Los hermanos, los... Verdade. Los muito, los pollos hermanos. Muito bem observado. Então você tem a e lá, o e el, la, as e las, e os, aí seria los. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem. Breaking Bad. Breaking Bad total. E o intraduzível lo? Lo. E o intraduzível lê? Eu vou contar uma situação do porquê que eu trouxe o intraduzível do dia. Quando a última vez que eu voltei do Brasil aqui para a Espanha, eu vim do aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto do Brasil, talvez da América Latina. Então lá eles anunciam os voos em português e inglês, dependendo do destino, ou português e espanhol. E aí eles falaram o número do voo em português, né, última chamada, e passou para o espanhol. Última chamada para o vuelo 45 media. E eu, oi, média, para 456. E eu fiquei pensando, nossa, quem não fala português não tem ideia, não vai ter ideia do que é esse média que ele tá falando no alto-falante, né? Mas, enfim, existe o meia docena, né, para meia dúzia, mas não existe de forma alguma você passar o seu telefone ou você passar um número da sua identidade colocando o meia, né? Porque o meia que a gente faz em português é porque pode confundir na hora da pessoa escutar o 3 e o 6, né? A gente fala 3, 6. Então, na hora de escutar, pode, para não dar, não se equivocar, a gente fala assim. Mas, se eu não me engano, nem em Portugal eles falam meia, né? Exato. Então, nem em Portugal, e eu não sei se agora com a chegada de muitos brasileiros lá, não sei se eles vão acabar adquirindo isso, mas esse é o intraduzível do dia. Não traduziu o meia equivalente ao 6 por média. Muito bom, muito bom. Posso fazer uma observação. Por exemplo, eu trabalhei com telemarketing aqui também, né? E justamente eu trabalhei com o mercado português. E muitas vezes eu falava meia. Eles não entendem, eles não sabem o que. Realmente, eles não sabem mesmo. E eu pecava muito, que eu falava meia. O que é isso? Eles falavam. Não sabia. Essa é uma coisa brasileira mesmo, que é made in Brasil 100%. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era estagiária, lá no século passado, foi um português visitar a empresa e ele foi procurar um computador que era, naquela época, 386. 386. Gente, 386. Lê, eu acho que você não tinha nascido. E o computador era 386. E eu olhando, o que esse homem tá falando? Aí os meninos me traduziram que, na verdade, não tem 386, é 386, né? A gente vai aprendendo na raça, né? Kleber, né, Lê? É isso mesmo. Eu falo que a gente nasce, cresce e morre burro. Não tem jeito. Sempre você vai aprender alguma coisa diferente, né, no dia a dia. Tá? Se você conhecer... Nós brasileiros temos muitas coisas particulares. E o pior, eu como brasileiro, a pior coisa que eu acho que é uma coisa também de você se adaptar à cultura. O brasileiro tem uma mania de mudar as coisas, nós temos essa mania de mudar e adaptar. E o portunhol é uma coisa que eu não aguento. Claro, você pensa aqui, você tem várias palavras e maneiras que você usa no espanhol, no castelhano, que ele não se adapta, ele não se adequa no português do Brasil.
Então é complicadíssimo, você comete gafes, erros assim, estratosféricos. É verdade. A gente está aqui para dizer adeus ao portunhol. Eu sou a primeira, a Lê também, nós somos as duas primeiras aí a tentar dar adeus ao portunhol. Pásame lo cuerpo. Pásame lo cuerpo, não. Ou me passa, eu não sei nem como dizer isso. Pásame lo cuerpo? Não, Aí muito vem falar corpo, fala cuerpo. Pásame el cuerpo. El código del Wi-Fi. Código? Sim, tinha uma propaganda faz pouco tempo da Claro, que era a pessoa ia para outro país, né, que falava espanhol, e ela pedia o código do Wi-Fi para alguém lá do aeroporto, e ela falava el código del Wi-Fi, e a pessoa não entendia, e ela falava mais alto, né? El código del Wi-Fi. Mas sabe o que é isso? Eu não sei quanto, não quero ser discreto, não sei quantos anos você tem, Letícia. Mas, por exemplo, eu acho que a Letícia também, a Cris também teve a mesma oportunidade. Eu tenho 47, 46, vou fazer 47. 46. Eu vou fazer 35. Então você não está mais ou menos na minha quinta, eu tenho 38. Só que no ensino médio, meu ensino médio, eu estudei o espanhol, o inglês chegou muito depois no ensino fundamental no Brasil. Então eu estudei o espanhol. E isso, queira ou não, parece bobeira, mas hoje em dia eu sou grata ter estudado espanhol, porque me ajudou muito no que é a gramática e no que é na compreensão do idioma aqui. Você falar sem erros. Que legal. Eu faço universidade pequena. Olha, um testemunho aqui, que legal, um depoimento. Bom, para fechar, eu gostaria de pedir para o Kleber contar um pouquinho do podcast, né, do Goodcast para a gente e para os ouvintes e para as pessoas que estão vendo a gente no YouTube. Conta um pouquinho onde que a gente encontra vocês, né? E qual é o propósito do Goodcast? Vamos lá. O propósito do Goodcast é passar a experiência de brasileiros para brasileiros, né? É um bate-papo de brasileiro. Então a gente traz o convidado para conversar com ele contar um pouco. A gente frisa muito a questão da imigração, a chegada na Espanha, adaptação, como questão da cultural, e até o momento de hoje em dia, ou seja, do tempo que ele chegou até hoje em dia, ele faz um balanço da vida dele, que é uma maneira de mostrar, né, pessoas anônimas ou não, para os brasileiros. E o Goodcast, nós temos agora um canal no YouTube, né, que é BR Goodcast. E depois nós temos no Instagram, que é BR Goodcast para os brasileiros, e no Facebook também. E colocar lá BR Goodcast sai. Okay. E o intuito é justamente isso, passar uma informação, passar vivências e, de certa maneira, entrar na vida das pessoas, que ela possa tirar algum proveito, que ela pegue algum... Eu falo sempre o seguinte, que eu não estou preocupado com quem vai ver ou o que você faz. Se você se você gosta ou não do programa, ou você gosta ou não de mim ou do Wagner, mas se esse programa, de certa forma, 1 minuto, ele fazer a diferença na sua vida, no seu dia a dia, eu já estou feliz. Olha, esse é um grande propósito, não? É um grande propósito. Estou fazendo um complemento com o que o Kleber está falando. Na sexta-feira eu escutei uma live no Instagram do Goodcast e tinha uma música ao vivo, e eu não sei o nome do cantor, mas ele cantava muito bem. Era uma voz, eu até deixei um comentário lá, falei, meu Deus, que voz é essa? Esse é o Vando Oliveira, ele é sobrinho do Leitura Beija-Flor. Ele veio aqui. E justamente isso, nós também estamos agora fazendo lives semanais. Essa semana acho que tem o Bruno, que também é músico, o Wagner está fazendo essas lives entre semana, né? É justamente para isso, passar. Nossa cultura ela é muito rica. O brasileiro é muito inteligente. Nós temos pessoas aqui que são muito relevantes para a cultura espanhola, gente que realmente abriu as portas para nós que viemos depois. Então, se você veio para a Espanha, se hoje em dia nós temos esse respeito que eles têm pela nossa cultura, nós devemos àqueles que vieram antes. Então, que eles possam contar essa história através de nós, que somos a juventude, né, os millennials, que já temos mais contato com a internet, que podemos passar essa evolução do brasileiro para brasileiro.
Eu só queria, então, finalizar o nosso episódio pedindo para os nossos ouvintes deixar um comentário no YouTube ou no Instagram, comentando se vocês concordam com o que a gente falou sobre comida, sobre o marketing, sobre o transporte, ou quem já está morando aqui na Espanha, quanto tempo vocês levaram para parar de fazer essa conversão mentalmente? A gente vai ficar muito feliz se vocês deixarem um comentário, a gente vai interagir com vocês e saber o que vocês estão achando, saber a opinião de vocês também. É isso aí, muito legal. Então, olha, vamos terminando. Gente, obrigada. Kleber, obrigada. Lê, obrigada. Obrigada a você que está aí ouvindo. Obrigada a você que está aí vendo a gente. E a gente se vê no próximo episódio, então, com mais novidades. Entrevista? Quem sabe? A gente vai ter sempre a polêmica do dia, a dica do dia, intraduzível e um tema que é relevante para algum brasileiro que gosta da Espanha, que mora na Espanha, não mora na Espanha, mas que gosta do país e que gosta da cultura e que gosta de aprender também, né? Sim. É isso aí. Obrigada, gente. Um saludo e hasta pronto. Besitos. Tchau. Tchau. Tchau, Kleber. Até mais. Muito obrigado pelo convite. Agradecemos. Ok.